Pessoal que está entrando aí, consegue dar um exemplo naquilo que a gente falou? Terminou com tapinha nas costas, mas começou há pouco mais de 10 horas atrás. Absolutamente cansada. Aí, vai pra lá. Foi o que machucou. Então, Sai daqui também, não quero falar contigo. Está cheio de microfone aberto aí, turma. imagem, enquanto eu faço aqui um breve... Olha lá. Dani, teu microfone... fechou. Carla, teu microfone está aberto. É difícil, né? Tá dentro de casa, é complicado, né, turma? Eu me isolei aqui num quarto, mas é difícil. Vamos lá, turma. Eu falei para vocês que eu adoro esse quadro, que esse quadro é maravilhoso. Formas de melhorar a produtividade. Quando a gente fala de produtividade, normalmente... Tá bom, docinho? Tá melhor? Teu microfone... Tá coçando ainda? Carla, teu microfone está aberto, Carla. Ai, desculpa, professor. Então, turma, lembrando aqui, formas de melhorar a produtividade. Quando a gente fala em produtividade, normalmente vem aqui para a gente aquela forma de ganhar mais dinheiro, né? Ganhar mais dinheiro, tá? É isso que vem quando a gente fala em produtividade. Então, se eu traduzir isso aqui, ó, olha só. Produzir mais output usando o mesmo nível de input. Ou seja, eu tenho que ter mais resultado com a mesma quantidade de produto. Produzir a mesma quantidade de output usando menos, um número menor de input. Ou seja, eu produzo a mesma coisa, mas os inputs são menores. E, por último, eu vou produzir mais output usando um menor nível de inputs, juntando as duas. Então, eu quero produzir mais com menos entrada. Nessa daqui, eu produzo mais no mesmo nível. Nessa daqui, eu produzo a mesma quantia usando um menor nível. Aí teve algum iluminado que falou assim, não, mas eu posso produzir mais usando menos. Sabe quando aconteceu isso aqui, turma? Produzir mais usando menos? Quando algum maluco inventou a tal da reengenharia. Em reengenharia foi a pior coisa que aconteceu no mundo, em termos de administração. Algum maluco inventou essa coisa de reengenharia e eu vou ver quanto tempo o cara gasta em cada tarefa, quantas tarefas eu preciso fazer, quantas pessoas eu tenho, eu vou dividir, vou reengenheiratizar minha empresa. E aí reduziu o número de funcionários e colocou aqueles funcionários para produzir a mesma quantidade. Os funcionários ficaram com medo de serem mandados embora, então resolveram suar, né? Produzir mais com menos. O que aconteceu? Porra, um monte de gente quebrou. Não tem dúvida, né? Aí aquelas empresas quebraram porque as pessoas começaram a adoecer, ou se esse cara que tinha alta capacidade de executar não estava fazendo, ele foi contratado por outra empresa. Então, a reengenharia só trouxe problema. Mas vamos traduzir isso para o pãozinho, turma. Para o pãozinho, é mais ou menos assim. Eu quero ter uma receita maior de pãozinho. Então, a minha empresa é uma padaria, só faz pãozinho. Como é que eu posso ter uma receita maior? Como é que eu posso ter uma receita maior? Eu vendo a mesma quantidade de pãezinhos por um preço maior. Eu vou ter uma receita maior. Ok? Eu vendo mais pãezinhos pela mesma receita, pelo mesmo valor. Eu vou ter uma receita maior. Ou eu vendo mais pãezinhos por um valor maior. Aí eu vou ter uma receita maior ainda. Como é que eu faço esse balanço? Né? Eu tenho que pensar naquilo que eu estou fazendo. Pensar, que eu digo, é planejamento estratégico. Produzir mais saída usando o mesmo nível de input tem alguma coisa errada na minha eficiência. Se a minha eficiência estava em 80% e eu posso chegar a 90%, certamente eu vou produzir mais usando os mesmos inputs. Mas aí que nível que eu tenho que chegar para produzir os 90%?
Estrangulando a máquina quebrando, estrangulando o pessoal adoecendo. Então, eu tenho que planejar isso. Produzir a mesma quantidade de inputs usando o menor nível de inputs. Isso aqui é redução de custo. Aonde eu estou reduzindo o custo? Eu tenho que pensar muito bem. E essa aqui é a pior de toda, né? Produzir mais coisa usando o menor nível de input. Eu estou estrangulando a máquina e estou reduzindo o custo. Então, essas são, na teoria, formas de melhorar a produtividade. Mas será que são as melhores formas mesmo? Eu posso produzir mais e ter mais inputs. Olha só, tudo vai depender da quantidade de saída, que é o input, sobre a quantidade de saída, que é o output, sobre a quantidade de input. Então, eles não falam aqui em produzir mais usando um nível de output maior. Olha só, eu posso produzir muito mais do que esse daqui e muito mais do que o primeiro se eu tiver um nível de inputs maior. Não sei se vocês entenderam o que eu falei. Eu posso, né, o meu resultado pode ser melhor se eu diminuir os inputs, reduzir custo. Certo? Eu posso fabricar mais sem reduzir o custo. Eu posso fabricar mais reduzindo o custo. Eu posso fabricar mais e reduzir o custo ao mesmo tempo. Então, são coisas que eu tenho que pensar naquilo que eu tenho que fazer. Mas eu posso produzir mais e aumentar os custos também. Posso ou não posso? Posso. E, de repente, a produção vai ser tão mais alta do que o aumento desse custo e minha produtividade vai ser maior do que qualquer uma dessas três aqui anteriores. Exemplo, turma. Agora chegou nas continhas. Então, vamos lá, galera. Vamos fazer continhas, mesmo que dê só para fazer uma continha só, porque já são 20 horas e 32 minutos. Então, isso aqui vai ser o básico para a gente entrar na semana que vem fazendo exercício. Qual é o primeiro exercício que eu quero que vocês façam? Agora, em 3 minutinhos. Qual a eficiência de um transformador elétrico que, no processo de redução de tensão de 11.000 volts para 110 volts, ele recebe a energia de 850 kWh, quilowatt-hora, e envia 830 kWh. Então, a minha produtividade é a saída dividido pela entrada. Quanto dá isso aqui, turma? Bora lá. Quanto dá a minha produtividade, a minha eficiência do meu transformador, que produz 830 kWh, quando ele recebe 850 kWh? Não escutei. Quem já fez? Natália e Daniele, 98%. Arredondando é isso. 0,97647. Então, arredondando dá 98. 0,98 de eficiência, turma, é uma coisa que a gente não usa, porque está em decimal. Tá, turma? Não sei se vocês entenderam. Normalmente, a gente usa em percentual. Ok? Então, 0,98 decimal acaba, assim, meio que embaralhando a cabeça de vocês que já gostam de usar em percentual normalmente. Então, a gente multiplica por 100 para dar o percentual. Então, 0,98 vezes 100 equivale a 98%. Pessoal, 98% é bom ou ruim? Acredito ser bom, diz o Bruno aqui. Vamos lá, turma. Professor, acho que é a mesma resposta de antes aí que você perguntou sobre ser bom ou ruim. Então, Dani, nesse caso é um equipamento. E esse equipamento está funcionando a 98%. Bom, ele, na teoria, ele aparenta ser, porque está perto dos 100.
Mas e se o fabricante pediu para usar 80%? Aí você tem razão. Então, tudo vai depender da circunstância. Tá certo, Dani? Exatamente isso. Se o equipamento prevê que ele pode trabalhar entre 95% e 100%, e eu estou dando 98%, maravilha de equipamento. Está até 3% acima do mínimo previsto. Mas se ele está dizendo para trabalhar entre 80% e 85% e eu estou exigindo do meu equipamento 98%, eu estou ferrando o equipamento. Ele não vai durar quanto deveria usar. A meta. Qual é a minha meta? Então, eu tenho que comparar com a minha meta. Muito bem, Dani. É exatamente isso que a gente vê. Depende tudo da circunstância. Na teoria, me parece que ele está dentro dos 100%, perto dos 100%, eu vou dizer que está bom. Primeira coisa que eu vou dizer, está excelente, mas eu estou exigindo demais comparando com o fabricante. Então, tudo isso a gente tem que ver. Então, pessoal, se vocês tiverem tempo dentro desse final de semana, acharem algum minutinho aí, façam essas continhas aqui, ó. Qual a eficiência econômica de uma empresa? É simples, tá? De uma empresa que incorreu em custos de 150 em gerar uma receita de 176. Uma continha básica. Determinar a produtividade parcial da mão de obra de uma empresa que faturou 70 milhões em um certo ano fiscal, qual 350 colaboradores trabalharam em média 170 horas mês. Também é uma conta simples. A empresa do exercício 3 produziu 1.400 toneladas de produto que comercializa. Qual a produtividade parcial da mão de obra? Aí eu estou perguntando só sobre a operação. Aí aqui já vem mais duas continhas, a mais do que a simples. No mês de janeiro, a empresa ABC produziu 1.250 unidades do produto, com a utilização de 800 homens-hora. Em fevereiro, devido ao número de dias, olha só, ele colocou o mês com menos dias, produziu 1.100, com a utilização de 700 homens-hora. Determinar a produtividade total dos meses de janeiro e fevereiro e sua variação. Aqui já entrou um pouquinho mais de conta. E, por último, a 6. A indústria de papelão produziu, em 1997, 2 milhões de toneladas com um emprego de 15.466 empregados. Então, está falando de ano. Em 2002, a sua produção foi de 2,6 milhões de toneladas, com a participação de 13 mil empregados. Determinar a produtividade em 97, em 2002 e a sua variação. Então, se vocês tiverem tempo, por favor, façam isso, que a gente começa a aula de terça-feira vendo esses resultados. Beleza, turma? Gratidão, então, aí pela participação de vocês, pela presença de vocês. Eu estou vendo que teve um número razoável de faltas hoje, a gente vai estar controlando isso bem. Peço para que vocês, se tiver algum problema no lançamento de faltas, me avisem, porque às vezes eu dou o print screen, às vezes eu vou no Zoom, pego o Zoom e tento ver quem está o nome. Mas quando eu vou no Zoom, só aparece a minha, o meu padrinho e algumas pessoas que têm foto. Os que não têm foto não aparece nem o nome. E às vezes eu tenho algum problema de achar quem foi que estava participando. Ok? Alguma pergunta, turma, por hoje? Alguma dúvida? Eu vi que tem 9 aqui. Vamos ver aqui. Gratidão, nesse caso, varia mesmo. Ok. Obrigado, professor. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Tenham um excelente final de semana e cuidem-se. Professor, eu não consegui. Eu estava na aula, mas aí eu tive que dar uma saída. Eu estou aqui. O senhor fez chamada? Sim, eu dei um print screen há algum tempo. Então, será que eu estava no print a hora que o senhor deu o print? Boa pergunta. Segura aí. Deixa o pessoal que está fazendo o chat aqui sair. Professor, eu queria saber também, porque teve uma hora que minha internet caiu, aí demorou um tempo, eu retornei. Tá, fica vocês duas aí que eu já vou dar outro print. Espera aí. Fica aí você pronto. Vou dar um print. Marcela e Júlia com print aqui. Vou mandar para mim mesmo aqui, que eu fico com um print de vocês. Obrigadão, professor. Boa noite, viu? Boa noite. Tchau para vocês. Tchau. Tchau. Obrigado, professor. De nada. Boa noite. Tchau. Tchau.
Então, Rafaela, você tem que falar para mim, olha, professor, eu faltei aqui, 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 eu tenho 6 em vez de 10. Aí eu vou lá e corrijo, não tem problema nenhum, tá? Ok? Fico no aguardo, aí você verifica. É mais fácil para você saber quando você faltou do que eu ter que ir no dia a dia ver onde é que você está. Nesses dias que eu dei falta é porque em algum momento que eu dei a chamada eu não percebi a sua presença. Mas você fala, professor, não faltei nesse dia, eu estava presente, nesse outro dia eu faltei. Aí fica mais fácil para mim, tá? Pessoal, estou fechando aqui, tá? Boa noite, cuidem-se.